Olá amigos, aqui Diário do Atirador com mais um vídeo aí pra vocês. Meu nome é Thiago Almeida, eu sou atleta e instrutor de tiro. E no vídeo de hoje nós vamos falar como era ser CAC nos tempos longínquos. Então eu tenho CR desde 2008, portanto são quase aí 15 anos de CR, né? 15 anos de CR basicamente. Passei por Lula, por Dilma, por Temer e por Bolsonaro. E agora vou contar pra vocês como era a experiência de ser CAC lá atrás, quais eram as dificuldades que nós enfrentávamos naquela época. A gente sabe que muitas dificuldades voltaram, outras ficaram mais difíceis, mas também temos várias facilidades em comparação ao que nós tínhamos na minha época, quando eu comecei. E é por isso que eu acho que o nosso esporte vai prevalecer, ele vai sobreviver a esses tempos sombrios que estamos passando, se nós nos mantivermos unidos e especialmente se nós nos mantivermos motivados. Então roda a vinheta aí. E este vídeo tem o patrocínio da nossa comunidade 1%. Então se você quiser fazer parte do 1% da minha audiência, que de fato produz conteúdo junto comigo e financia todo esse projeto que fica embaixo do guarda-chuva do Diário do Atirador, tem um link aqui embaixo na descrição. Lá tem vídeos exclusivos, tem vídeos de análise de pista, tem review, tem vídeos sobre whiskies e outros hobbies que eu tenho e programas de treinamento para você evoluir no tiro gastando menos tempo e menos dinheiro. Estou deixando o link aqui embaixo para você ver as informações. Vai ser um prazer ter você lá na nossa comunidade, mas bora pro vídeo. Para ser CAC, atirador, colecionador ou caçador, a gente também tinha que ter o CR, esse documento sempre existiu. E na nossa época ele valia por 2 anos, já chegou a valer por 3 anos, e por 2 vezes no passado também a emissão de novos CRs ficaram suspensas. Eu pelo menos vi 2 vezes isso acontecer. E a gente tinha que entrar com a renovação do nosso CR com pelo menos 3 meses de antecedência. Mas é claro que demorava muito mais para a renovação sair. Muitas vezes demorava 6 meses, 1 ano, e quando saía o CR já estava quase na hora de pedir a renovação de novo. Os CRAFs valiam por 3 anos, depois no governo Temer passou a valer por 5 anos e depois no Bolsonaro passou a valer por 10 anos. Tudo indica que agora vai voltar a ser 3 anos de novo. Mas o pior não era o CRAF, era a guia. As nossas guias chegaram a valer por 6 meses, depois aumentaram esse prazo para 1 ano e aí depois ela passou a vencer junto com o CR, né? Então todas as guias venciam junto com o vencimento do CR, era uma loucura, a gente tinha que dar entrada num monte de papel ao mesmo tempo na hora da renovação. Mas nessa época que a guia valia 6 meses, a gente tinha que controlar o vencimento de todos os documentos. Cada documento vencia num prazo. Cada CRAF tinha o seu prazo de vencimento, cada guia tinha o seu prazo de vencimento. Então, basicamente, a gente tinha que estar lá no Exército mensalmente, pegando senha, porque não era SIGECORP, não tinha processo online, era pasta física, documento de papel, tinha que pegar a fila na SFPC, pegar a senha, e aquilo ali ficava constantemente lotado de gente para poder dar entrada num documento, para poder pedir informação de um processo e para poder buscar um processo que tivesse sido aprovado, indeferido ou restituído para correção de documento. Era tudo feito fisicamente no batalhão. Munição só se comprava com autorização de compra. Para cada aquisição de munição você tinha que fazer um documento. Isso fazia com que nós atiradores tivéssemos que protocolar sempre pedido de autorização de compra para o ano inteiro, ou pelo menos para 6 meses, e a gente sempre fazia aquisição direto na CBC, direto no fabricante, porque não fazia sentido você fazer uma autorização indicando uma loja lá para comprar de pouquinho em pouquinho, senão ia ter que ter vários documentos, várias autorizações, ia ficar praticamente inviável. Isso fazia com que muitas lojas no comércio local sequer vendessem munição. Os níveis e as habitualidades, salvo engano, passaram a existir em 2015, alguma coisa parecida com isso. Tinha também lá os 3 níveis, você tinha que comprovar a habitualidade e era a partir dos níveis que você podia ir crescendo o seu acesso a armas e munições. E os níveis foram um avanço em relação ao que tinha no passado. As quantidades de munições eram reduzidas para todo mundo. Era muito difícil conseguir justificar a necessidade de mais munição para quem era atleta de alto rendimento. Não era o meu caso, naquela época eu estava começando a praticar o esporte ainda, aqueles limites me atendiam, mas para quem era atleta de alto rendimento a vida era muito difícil. E tudo isso que eu falei aí, todos esses documentos que eu citei, levavam de 6 a 9 meses para sair, era o prazo normal, era muito difícil sair em menos do que 3 meses, qualquer coisa que a gente solicitasse. O porte de trânsito que a galera tanto chora hoje em dia só foi uma realidade para nós CACs em 2017. Antes disso, era na cara e na coragem mesmo, a gente ia para o stand confiando em Deus e na sorte de que estaria tudo certo, que nós não íamos encontrar nenhum problema no caminho. E mesmo com todas essas dificuldades, galera, essas medalhas aí que vocês estão vendo são medalhas que eu conquistei naquela época.
Essas outras já foram nos tempos dourados, né? Pós 2018, com as novas regulamentações, o meu patrocínio Sig Sauer. Mas mesmo assim o nosso esporte conseguiu formar campeões mundiais, campeões pan-americanos, mesmo com toda aquela dificuldade que nós tínhamos no passado. E pior, galera, quando a gente faz uma comparação com o que nós temos hoje no nosso cenário, a maioria das cidades do interior naquela época não tinha clube de tiro por perto. E mesmo nas cidades, nas capitais, clube de tiro indoor era uma coisa muito rara. A maioria dos clubes de tiro da época eram buracos muito mal cuidados, sem manutenção, sem estrutura, muitas vezes sem banheiro, sem água. A gente tinha que levar um acampamento para lá. Era um evento que a gente fazia para ficar o dia inteiro lá treinando. Tinha que levar tenda para ficar protegido do sol, isopor com Gatorade, água, essas coisas. E era praticamente impossível levar a família, porque a estrutura simplesmente não acomodava, né? Os clubes, a maior parte dos clubes não tinha estrutura porque não tinha nem receita. Eram clubes que viviam aos trancos e barrancos ali, subsistindo basicamente. E é por isso que eu acho que, passado esse luto e agora que a gente tem aí algum arcabouço de regras saindo e as normativas vão esclarecendo cada vez mais, um ponto aqui, um ponto ali, logo a gente vai conseguir fechar o novo livro de regras, colocar embaixo do braço e continuar a nossa empreitada, porque a gente tem muito mais coisa a nosso favor hoje do que tinha naquela época. Hoje nós temos mais pessoas se ajudando, mais pessoas capazes de se organizar em comunidades, financiar projetos. Cada vez nós temos mais clubes que estão aí à disposição nas cidades para facilitar o cumprimento das suas habitualidades, sem você ter que ir para outra cidade vizinha, dirigindo 200, 300, 400 quilômetros para poder praticar o teu esporte. Nós temos hoje uma rede de parlamentares que apoiam a causa em todos os estados, vereadores, deputados estaduais, deputados federais. E apesar de todo o esforço da mídia para difamar o esporte e para associar a imagem do CAC com bandidos, a gente vê que na prática isso não está funcionando muito bem. As pessoas estão vendo o que está acontecendo, as pessoas estão vendo o que está acontecendo com os atletas especialmente, e eu acho que cada vez mais fica fácil a gente angariar apoio de pessoas que não são do nosso meio. Então é muito importante não só furar a bolha, como também dar o exemplo dentro da sua comunidade local aí, sendo um bom pai, sendo um bom marido, sendo um bom vizinho, para que toda vez que a pessoa veja uma narrativa dessas que vem sendo criado pelo governo e pela mídia, ao lembrar daquela pessoa, você aí que está me assistindo, que dá o exemplo no seu bairro, na sua comunidade, aquela pessoa vai entender que não, o que está sendo dito na televisão não é uma coisa genérica. Ela conhece uma pessoa que é CAC e que é um cidadão exemplar. Portanto, todo mundo sabe os tempos difíceis que nós estamos vivendo e ainda os tempos difíceis que virão. Mas eu digo para vocês, não dá para vencer quem nunca desiste. E nós vamos sobreviver, tenha certeza disso. Link está aqui embaixo para você conhecer a nossa comunidade 1%. Não deixe de passar lá para conferir. Alguns planos têm vagas limitadíssimas e a gente já está produzindo conteúdo lá. Em breve nós teremos um maior portal para você que quer aprender a ser um atirador melhor. Aqui foi o Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!